A seguir, apresento 15 questões no formato certo ou errado sobre o tema Plano de Contratação Anual, PCA, na Administração Pública, baseadas no Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022. Esse decreto regulamenta o Plano de Contratações Anual no contexto da Administração Pública Federal Direta, autárquica e fundacional, trazendo diretrizes importantes para o planejamento, execução e gerenciamento das contratações públicas. Questão 1. O Plano de Contratações Anual visa racionalizar as contratações por meio da centralização e compartilhamento, promovendo economia de escala e padronização de produtos e serviços. Comentário. Certo. O artigo 5º, inciso 1º, do Decreto nº 10.947 de 2022, estabelece que o Plano de Contratações Anual tem como objetivo racionalizar as contratações por meio da centralização e compartilhamento, garantindo economia de escala e redução de custos processuais. Questão 2. As contratações realizadas por meio de suprimento de fundos devem obrigatoriamente constar no Plano de Contratações Anual. Comentário. Errado. O artigo 7º, inciso 2º, do Decreto nº 10.947 de 2022, dispensa o registro no Plano de Contratações Anual das contratações realizadas por concessão de suprimento de fundos, conforme previsto no artigo 45 do Decreto nº 93.872 de 1986. Questão 3. O documento de formalização de demanda deve conter a justificativa da necessidade da contratação e a descrição sucinta do objeto. Comentário. Certo. De acordo com o artigo 8º, incisos 1º e 2º, do Decreto nº 10.947 de 2022, o documento de formalização de demanda deve incluir, entre outras informações, a justificativa da necessidade da contratação e a descrição sucinta do objeto. Questão 4. As informações classificadas como sigilosas devem ser integralmente omitidas do Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações. Comentário. Errado. O parágrafo único do artigo 7º do Decreto nº 10.947 de 2022 determina que, em caso de classificação parcial das informações como sigilosas, as partes não classificadas deverão ser cadastradas no Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações, quando aplicável. Questão 5. A autoridade competente tem até a primeira quinzena de maio para aprovar o Plano de Contratações Anual. Comentário. Certo. Conforme o artigo 12º do Decreto nº 10.947 de 2022, a autoridade competente deve aprovar o Plano de Contratações Anual até a primeira quinzena de maio do ano de sua elaboração. Questão 6. A revisão do Plano de Contratações Anual pode ocorrer apenas uma vez ao longo do exercício. Comentário. Errado. O Decreto nº 10.947 de 2022 permite a revisão e alteração do plano durante o ano de sua elaboração, artigo 15º, e também durante o ano de sua execução, artigo 16º, desde que justificadas e aprovadas pela autoridade competente. Questão 7. As demandas não previstas no Plano de Contratações Anual não poderão ser executadas em hipótese alguma. Comentário. Errado. De acordo com o artigo 17º, parágrafo único, do Decreto nº 10.947 de 2022, as demandas não previstas no Plano de Contratações Anual poderão ensejar sua revisão, desde que justificadas. Questão 8. A elaboração do relatório de riscos é obrigatória e deve ocorrer pelo menos nos meses de julho, setembro e novembro. Comentário. Certo. O artigo 19º, parágrafos 1º e 2º, do Decreto nº 10.947 de 2022, estabelece que o relatório de riscos tenha frequência mínima bimestral, sendo obrigatória sua apresentação nos meses de julho, setembro e novembro. Questão 9.
O Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações é uma ferramenta integrada à plataforma do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais. Comentário. Certo. Conforme o artigo 2º, inciso 7º, do Decreto nº 10.947 de 2022, o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações é uma ferramenta informatizada integrante da plataforma do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais, disponibilizada pelo Ministério da Economia. Questão 10. As contratações que envolvam recursos de doações internacionais estão dispensadas do Plano de Contratações Anual. Comentário. Errado. O artigo 6º, inciso 2º, do Decreto nº 10.947 de 2022, prevê que o Plano de Contratações Anual deve incluir as contratações que envolvam recursos de empréstimos ou doações de agências de cooperação estrangeiras ou organismos financeiros internacionais. Questão 11. O Plano de Contratações Anual aprovado deve ser automaticamente disponibilizado no Portal Nacional de Contratações Públicas. Comentário. Certo. De acordo com o artigo 12º, parágrafo 2º, do Decreto nº 10.947 de 2022, o Plano de Contratações Anual aprovado pela autoridade competente será disponibilizado automaticamente no Portal Nacional de Contratações Públicas. Questão 12. O setor de contratações tem o papel de agregar demandas de mesma natureza para promover a economia de escala. Comentário. Certo. O artigo 11º, inciso 1º, do Decreto nº 10.947 de 2022, estabelece que o setor de contratações deve buscar agregar demandas de mesma natureza, promovendo racionalização e economia de escala. Questão 13. É obrigatório criar novas estruturas organizacionais para definir requisitantes e áreas técnicas. Comentário. Errado. O artigo 2º, parágrafo 2º, do Decreto nº 10.947 de 2022, afirma que a definição de requisitantes e áreas técnicas não implica obrigatoriamente na criação de novas estruturas organizacionais. Questão 14. A autoridade competente poderá delegar a aprovação do Plano de Contratações Anual para unidades de execução descentralizada. Comentário. Certo. O artigo 13º do Decreto nº 10.947 de 2022 permite que a aprovação do Plano de Contratações Anual seja delegada à autoridade competente das unidades de execução descentralizada, respeitando o artigo 12º. Questão 15. A Central de Compras da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia pode dispensar a aplicação do Decreto nº 10.947 de 2022 em casos justificados. Comentário. Certo. Conforme o artigo 21º do número 10.947 de 2022, a Central de Compras poderá dispensar a aplicação do decreto, desde que devidamente justificado e respeitando os princípios gerais de licitação e legislação pertinente. Muito obrigada por assistir ao nosso vídeo. Sua presença e apoio são fundamentais para o nosso trabalho. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!